Fogo consumindo rapidamente veículos. A fumaça chama a atenção. Não há vítimas, mas perda total dos carros. Todas as cenas registradas em Uberlândia e só no ano passado foram 107 ocorrências assim. O pedido de socorro veio com a ligação para o Corpo de Bombeiros. O incêndio foi em um veículo às margens da MGC 497 em Uberlândia. O fogo começou depois de uma pane elétrica. A fumaça era vista de longe. Neste caso, ninguém se feriu, mas o carro ficou destruído pelas chamas. Neste outro incêndio, na Avenida João Naves de Ávila, as chamas começaram no motor do automóvel quando o motorista tentava dar partida e logo se espalharam. O condutor havia acabado de retirar o carro da oficina mecânica. Dentro dele havia documentos, celular e ração para animais. Tudo foi perdido porque o automóvel foi destruído pelo fogo. O princípio de incêndio foi percebido pelo dono do veículo na Avenida Rondon Pacheco, local de trânsito movimentado. Tudo começou com um cheiro forte de gasolina. Depois, fumaça e fogo por toda parte. Os ocupantes pararam e desceram do carro a tempo. Eles não se feriram. Já o carro teve perda total. No dia anterior, o motorista havia levado o carro até uma oficina para dar manutenção na bomba de gasolina. O Corpo de Bombeiros apagou as chamas. Na zona leste de Uberlândia, o carro estava na Avenida Rui de Castro Santos. O motorista estava com a filha quando percebeu os pedais aquecerem. O veículo vazava combustível e apresentava perigo de explosão. A ação de combate às chamas foi feita pelo Corpo de Bombeiros. A equipe que atende aos chamados alerta que as revisões veiculares previnem princípios de incêndio. Os incêndios em veículos são uma ocorrência realmente comum. O Corpo de Bombeiros atende com uma certa frequência, todos os meses, ocorrências relativas aos incêndios em veículo. A maior parte desses incêndios a gente presume em função da manutenção regular dos veículos, que por vezes é negligenciada pelo proprietário ou por um reparo, uma adaptação feita que infelizmente por uma falha elétrica, falha mecânica, ela causa um curto-circuito e o princípio de incêndio aí surge. Somente nos meses de setembro e dezembro foram feitas 14 solicitações de atendimento. Em 2022 foram 103 registros e em 2021, 107. É importante o motorista identificar os sinais que o veículo indica para ele. Qualquer cheiro, qualquer fumaça que esteja saindo, que não seja natural daquele veículo, qualquer sinal que ele indique já é importante ele tentar interpretar e identificar aquele princípio de incêndio antes de que ele ocorra. A partir do momento que tem iniciado o princípio de incêndio, é importante a atuação imediata da pessoa, porque é nesse momento que é muito possível de se extinguir o fogo e preservar aquele veículo, seja através do uso do extintor, principalmente, ou do uso de uma mangueira de jardim, que seja possível, até mesmo um balde de água, se for um incêndio bem pontual e ainda um princípio. Desde 2015, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, publicou uma resolução em que torna o uso facultativo do extintor de incêndio em veículos de passeio, em caminhonetes, caminhonetas e ainda veículos de cabine fechada, os conhecidos triciclos de cabines fechadas. Desde então, a falta de utilização deste item nestes veículos não é mais passível de multa, mas em outros veículos, como aqueles de transporte coletivo, a utilização dele ainda é obrigatória. A obrigatoriedade do uso é destinada a veículos grandes, como caminhões, caminhões-trator, micro-ônibus, ônibus e quaisquer outros automóveis de transporte coletivo. Apesar de não ser um item obrigatório mais dentro dos veículos, é um elemento muito importante, porque a partir do momento da identificação desse princípio de incêndio, o uso com segurança e a correta utilização desse equipamento vai ser imprescindível para preservar o veículo. Porque o incêndio, uma vez que hoje os materiais são muito combustíveis, espuma, plástico, que são a grande quantidade de materiais envolvidos no revestimento dos veículos, ele se propaga com uma velocidade muito grande. Então, em questão de minutos, o incêndio vai ter tomado conta de todo o veículo. O bombeiro militar orienta que, mesmo não sendo mais obrigatório em alguns veículos, o extintor é de fácil uso e pode salvar vidas. A gente tem um equipamento aqui
que apesar de não ser obrigatório, é extremamente importante, porque ele garante uma segurança no caso de um princípio de incêndio. A pessoa vai ter esse volume menor, né, comparado aos extintores comuns residenciais ou comerciais, e aí basicamente vai ter um lacre de segurança onde a pessoa que fará o uso, ela irá romper, e acionamento do gatilho para aplicação do produto em meio às chamas. Esse produto, no caso, o químico seco, ele vai realizar a extinção por abafamento. Então ele vai cobrir as chamas e evitar que o incêndio se propague. O ideal é que seja algo em torno de 1 a 2 metros. Como a gente está tratando de um princípio de incêndio, a gente não tem uma calorimetria tão grande. Então é possível a aproximação em relação às chamas ainda. Então, por isso, a utilização tão perto do fogo, no caso desse tipo de extintor.